Boa notícia para o empreendedor que quitar antecipadamente suas parcelas de financiamento. O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, Bandes, está oferecendo um bônus de 3% na taxa anual da operação de crédito. Ou seja, se o cliente pagar as parcelas em dia, terá uma taxa final correspondente a 3 pontos percentuais menor. A novidade vale para financiamentos de capital de giro e investimento fixo acima de R$200 mil contratados a partir de junho, nas linhas com recursos Bandes e Fundes para setores como a indústria, comércio e serviços. O chamado bônus adimplência foi atualizado para incentivar que os empreendedores tenham valores mais acessíveis no pagamento de seus financiamentos. Saiba mais pelo telefone 0800 283 4202. Bandes 50 anos. Trabalha, confia e desenvolve. Olá, obrigado por assistir Mercados e Negócios, nosso papo semanal sobre economia. Hoje o nosso convidado é o professor Ednilson Felipe, da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele fecha o nosso ciclo de conversas com as universidades e faculdades de economia e administração sobre o momento da economia brasileira. Professor, obrigado por sua presença aqui em Mercados e Negócios. Eu que agradeço. Professor, para começar, a pergunta básica: qual a análise que o senhor faz desse momento econômico que a gente está atravessando? Então, a gente tem que olhar para a economia por várias faces, né? Não dá para pegar a economia e achar que ela é uma coisa só. Na verdade, a economia é composta por vários elementos diferentes e hoje esses elementos estão apontando para caminhos diferentes, né? Então, a gente tem o seguinte: tem uma questão de um cenário macroeconômico e de uma economia brasileira que ela está dando os primeiros sinais de recuperação. Então a gente tem câmbio estabilizado, né, em torno de 3,30, 3,35 por aí. As contas externas estão dando sinais de melhora. A gente tem uma estabilidade do nível de investimento baixo, mas estável. A gente tem uma pequena recuperação no nível de emprego, né? Então a gente vê um cenário em que a economia brasileira, de uma forma geral, ela está começando a dar os primeiros passos, ainda que muito tímidos, de uma recuperação. Aquela ideia de uma recuperação firme, mas uma recuperação muito, muito, muito lenta. Então, assim, esse é um lado da economia. Mas existem outros lados, né? E esses outros lados, eles não estão dando os mesmos sinais. Por exemplo, se a gente pega a expectativa, a esperança dos empresários, ela está muito baixa, né? E isso vai influenciar fortemente o nível de investimento. Então, o investimento na economia, que é uma análise importante, ele continua muito baixo, continua sem perspectiva. Por quê? Porque ele depende muito da confiança do empresário. E o empresário está com um nível de confiança muito baixo. A gente vê também o nível do consumidor. Pelo lado do consumidor também, o nível está muito baixo, aquela ideia de confiança do consumidor. Porque é o seguinte: o consumidor ele deseja comprar, mas ele compra quando há algum grau de certeza, quando ele tem segurança do emprego, quando ele tem segurança da renda dele, aí ele vai decidir comprar. Se ele não tem essa segurança, ele adia a compra, assim como o empresário adia o investimento. Então essas faces da economia ainda estão muito ruins, né? E a gente tem uma outra face, que é a análise das contas públicas, que também estão com déficit e com desafios muito grandes, né? Então, assim, uma parte da economia mostra algum nível de recuperação, mas tem tantas outras partes que ainda estão com os dados muito depressivos, né? E que não apontam para uma recuperação no curto prazo. Ou seja, a economia ela não está balanceada, a economia tem faces de recuperação, mas ao mesmo tempo ela está carregando faces de depressão e de desafios muito grandes para ser vencidos ainda. O senhor falou aí dos gastos públicos, né, uma das facetas da economia. Quer dizer, como é que se houver essa questão dos gastos públicos, né? O 139 bilhões de déficit aí que está projetado para esse orçamento, né, de 2017, o governo aumentando cada vez os gastos em algumas áreas, não conseguindo resolver.
Como é que se houve essa questão do gasto que o governo faz do dinheiro público? Então, na verdade, assim, o gasto público ele é muito engessado, né? Na verdade, o governo ele tem que gastar em algumas áreas e ele tem que direcionar o que ele tem para áreas específicas. A parte que o governo tem de que ele pode usar livremente é muito baixa. Isso quer dizer que ele não tem muita opção, né? Então ele já carrega isso ao longo do tempo, ele não tem muita opção de gasto. Só poderia haver uma melhora do gasto, da qualidade do gasto público, se fizesse uma reforma da forma de o governo gastar. E isso não está no horizonte. Não está no horizonte. O que está no horizonte desse discurso, inclusive é um discurso que na economia tem ganhado espaço, essa ideia de que o poder fiscal do governo para influenciar a economia como um todo, aponta-se para a seguinte coisa: o governo hoje, do jeito que o gasto é engessado, a única coisa que ele consegue fazer é aumentar ou diminuir o gasto. A única coisa que ele consegue fazer é que, se o gasto estiver aumentando, ele arrecadar mais. Mas ele não consegue, pela nossa estrutura hoje, dividir isso, realocar isso, ele não consegue fazer. Mais quantidade do que qualidade, é isso que você está dizendo? Mais quantidade do que qualidade. Não por vontade. Vontade de alterar os gastos, eles têm. O problema todo é que existe um engessamento, desde a Constituição de 88, o engessamento em que os gastos públicos são alocados necessariamente e obrigatoriamente em algumas rúbricas. E não dá para tirar dali e carregar para outro lugar com facilidade. E a gente tem um outro problema, que é aquela questão do teto que foi aprovada. Então, assim, o governo ele balancear esse problema do teto com o problema da qualidade do gasto, essa realocação dos gastos, é uma coisa que não dá para ser feita hoje ainda. Então, o que o governo tem que mirar hoje? A única forma dele fechar a conta ou é diminuindo o gasto ou é aumentando a receita. Não tem tantas outras opções. E nesse sentido é um desafio, né? Porque um déficit de 139, 140, já chegou a 170 bilhões, não se resolve isso com facilidade. A gente tinha uma perspectiva de que alguma melhora na conta pública poderia vir para 2018, mas isso já está estendendo para frente. Agora a perspectiva é que 2018 a gente tenha déficit público e que lá só para 2020 ou 2021 a gente consiga equilibrar melhor as contas públicas. Diante dessa situação, qual a importância das reformas de previdência e trabalhistas que estão andando por aí? Então, o problema das reformas é um debate forte que está acontecendo hoje. Mas a gente tem que pensar o seguinte: 2 pontos. Primeiro, a reforma é necessária. A reforma é necessária. E eu não digo que a reforma é necessária para consertar as coisas, também. Mas a reforma é necessária porque, se a gente quiser que o país saia de um nível e vá para outro, as regras têm que ser diferentes. Nenhum país salta constantemente de nível de desenvolvimento com as mesmas regras do passado. Se aponta para desenvolver, então tem que apontar para melhorar as regras também. As regras do passado serviam para o passado. As regras do presente e as regras do futuro têm que ser alteradas. Então, as reformas são sempre necessárias. A questão é, qual é a reforma? Esse é o problema. Então, o que não há consenso é qual é a reforma, porque necessária ela é absolutamente. E aí é que está, nessa disputa de qual deve ser a reforma, qual a cara dela e o que deve se reformar, há uma disputa do orçamento, há uma disputa dos direitos e tal, e nessa disputa não se chega a consenso nenhum, né? Então alguém vai dizer assim, é melhor não reformar, melhor continuar do jeito que está, porque aí tem os direitos garantidos. Mas a ideia é o seguinte: a reforma é necessária. O que eu posso colocar com tranquilidade é que esse não é o melhor ambiente político e nem representativo para discutir uma reforma de futuro. Pode ser que ela aconteça, que algumas reformas aconteçam, mas elas vão ter um fôlego de curto prazo, porque elas não são frutos de consenso. Então, assim, se reformar... Precisar reformar a reforma. Precisar reformar novamente. Porque, a não ser que ela seja fruto de consenso, né, e não de barganha, se ela for fruto de barganha, o horizonte de validade dela é muito baixo, muito pequeno. Então, faz-se uma reforma agora e daqui a 10 anos tem que fazer outra. Por quê? Porque ela
fruto de barganha e não de consenso. E esse momento que a gente vive, esse momento político, ele está muito longe de algum tipo de consenso. Essa é a ideia. Mas que a reforma é necessária, a reforma é necessária. Com relação às taxas de juros, o que está se perguntando é por que a gente tem taxas de juros tão altas durante tanto tempo e por que não é possível ter uma taxa de juros que atenda, que seja razoável comparado com outros países do mundo? Fundamentalmente porque a gente tem no Brasil uma decisão lá de 99 que atrelou a taxa de juros ao controle da inflação. Não é um modelo que seja único, mas é um modelo muito usado no mundo, mas não é único. E o Brasil aderiu a ele lá em 99, quando precisou fazer acordos internacionais. Então, qual a ideia desse modelo? A ideia desse modelo é que se há uma esperança de que a inflação vai subir, o que o governo faz? Aumenta o juro. Então, o juro fica muito em função do comportamento da inflação, né? Então, se a inflação está cedendo, a inflação está caindo, aí o governo pode baixar os juros. Mas se a inflação está subindo, o governo vai e aumenta os juros. Então o juro ele não tem um componente explicativo nele mesmo, ele está muito atrelado ao comportamento da inflação e dos preços. E nós não temos estabilidade de preços no Brasil. Nós não temos estabilidade de preços. Então, enquanto não houver essa estabilidade de preços, porque os custos aumentam muito, né? Enquanto a gente não tiver essa estabilidade de preços dentro de um modelo que atrela juro ao preço, a gente vai ficar assim. Agora, por exemplo, como a inflação está baixa, né? A inflação está caindo agora para o menor nível da década. A meta de inflação caindo para 4%. Quando faz isso, então isso abre margem para o governo baixar a taxa de juros. Mas acontece alguma coisa e os preços sobem, o governo vai de novo. Mas essa taxa de juros que ele está baixando já é absurdamente alta, quer dizer, abaixa 0,25 num negócio que é um elefante. Já é absurdamente alta. Se a gente pegar os juros reais, a gente está com juros reais muito elevados ainda, um dos maiores do mundo, né? Então, assim, essa forma desse modelo que a gente adotou de atrelar uma coisa à outra, de novo, é um modelo muito usado no mundo, mas no Brasil os preços são muito instáveis, né? Vou fazer uma pergunta maluca aqui para o senhor. Eu assumi o Banco Central e chego lá e taxa de juros agora é 0. O que acontece com o Brasil? Se você fizer isso, você tem que assumir uma inflação batendo lá 15%, 20%. Não tem jeito, né? Porque no Brasil é o seguinte, existe uma demanda ainda muito represada, né? Então, assim, dá crédito para o consumidor que ele compra. Mesmo que ele sabe que o orçamento dele vai estourar, né? Mesmo que ele sabe que o cartão de crédito dele vai estourar, dá crédito que ele compra. Então, e as taxas de juros baixas significariam mais crédito, né? Mais crédito, mais dinheiro rolando. Se tem mais dinheiro, as pessoas vão gastar mais e isso vai elevar os preços para cima. Então, assim, no Brasil a gente tem ainda muito disso, né? As pessoas compram porque tem crédito, mesmo que isso lá na frente estoure o orçamento dele. Essa política de metas de inflação, então, o senhor concorda com ela ou o senhor não concorda que tem que estabelecer uma meta para a inflação? A meta de inflação é interessante. A meta é necessária porque ela dá uma visão do objetivo de controle do preço. Olha, o meu objetivo é esse, né? Então, é um modelo que é muito bom, é bom de ser usado. O problema todo é quando a gente atrela os juros a esse modelo de comportamento. Como é que solta uma coisa da outra? Como é que faz essa separação? Não, então, olha só. Na verdade, o que a gente pode... Tem países, por exemplo, que ao invés de considerar a inflação como um todo, considera partes da inflação ou alguns componentes da inflação. Isso daria uma maior estabilidade à taxa de juros, porque no Brasil é o seguinte, se dá início de ano, teve uma crise na agricultura, o tomate subiu, ou alguns produtos agrícolas subiram, o alimento subiu, a inflação vai subir, a taxa de juros vai subir também. Então tem que ficar um pouco mais livre dessa sazonalidade. Professor, diante do que a gente conversou aqui, taxa de juros, déficit, né, problemas políticos, reformas, etc., qual é a perspectiva para esse segundo semestre de 2017 e para 2018? O que o senhor está olhando aí no horizonte? Então, como eu falei, nós temos hoje a seguinte questão. A gente tem um lado da economia que ela está funcionando independentemente da crise política.
né? Então tem dados econômicos que estão mostrando alguma recuperação, alguma estabilidade, independentemente do que está acontecendo no nível político. Esse lado tende a continuar assim. Esse governo Temer, ele, de uma forma acertada, ele colocou uma equipe econômica que não está atrelada ao movimento político. A equipe econômica está trabalhando na economia e tal. E tem alguns dados da economia, então, que estão seguindo, acontecendo, independentemente do que está acontecendo na política, da crise política. Esses elementos da economia vão continuar nesse patamar para final de 17 e início de 18. Agora, como eu disse, tem um outro lado da economia que é muito sensível a essa crise, né? O lado do investimento produtivo, por exemplo, o lado da confiança do empresário, o lado de decisão de compra do consumidor, ele é muito dependente desse ambiente político. Então, assim, a gente vai entrar numa fase de que a disputa política vai girar em torno da eleição. Então, a gente vai passar por um tempo em que nada se decide ou que as coisas se decidem levando em consideração aquela questão de não aparecer ruim nas disputas políticas e tal. Então, a gente tem um lado da economia que ela vai estar paralisada, né? Um lado funcionando, mas vai ter um lado paralisado enquanto não se definir essa questão política, se fica governo, se não fica governo, quem vem para a eleição, quem vai ser eleito. Nós vamos ficar com o lado da economia paralisado, infelizmente. Professor, eu queria agradecer a sua participação aqui em Mercados e Negócios. Eu que agradeço o convite e nós estamos abertos a novas conversas. Ok, obrigado. Tá bom? Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português. Mercados e Negócios, oferecimento Band 50 anos, trabalha, confia e desenvolve. Boa notícia para o empreendedor que quitar antecipadamente suas parcelas de financiamento. O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo Bandes está oferecendo um bônus de 3% na taxa anual da operação de crédito. Ou seja, se o cliente pagar as parcelas em dia, terá uma taxa final correspondente a 3 pontos percentuais menor. A novidade vale para financiamentos de capital de giro e investimento fixo acima de R$200 mil contratados a partir de junho, nas linhas com recursos Bandes e Fundes para setores como a indústria, comércio e serviços. O chamado bônus adimplência foi atualizado para incentivar que os empreendedores tenham valores mais acessíveis no pagamento de seus financiamentos. Saiba mais pelo telefone 0800 283 4202. Band 50 anos. Trabalha, confia e desenvolve.